Com licença, você sabe de onde vem essa água que você estava usando? Vem da represa. Essa água vem das represas, né? Dos rios. Se viesse do mar, daria pra usar? Não dá pra usar. Eu acho que não. Por quê? Porque é água salgada. Bom, desde que a água do mar fosse devidamente tratada, tudo bem, eu usaria. Mas você acha que dá pra limpar a água do mar? Eu acho que dá. É exatamente essa a questão da nossa teleaula de hoje. Dá pra limpar a água do mar? Mas antes de responder essa pergunta, nós vamos aprender várias outras coisas. Na teleaula de hoje, vamos aprender 3 maneiras de separar um sólido de um líquido: a decantação, a peneiração e a filtração. E mais, você vai saber o que é uma solução, um solvente, um soluto e vai aprender o que é dissolução. Todos apostos? Então vamos em frente que a nossa teleaula está começando. E aí? Tudo bom? Obrigado. Oi. Eu não sei você, mas eu sou um curioso. Eu gosto de entender as coisas, saber como e por que as coisas acontecem. Agora mesmo eu estava lendo aqui no jornal a respeito do problema de abastecimento de água. O rio que abastece a cidade está com problema de poluição. Clóvis, você deu para falar sozinho agora? Ô, Paulão, que nada. Eu tô aqui pensando a respeito do problema de abastecimento de água. Você deve estar sabendo, né? Ah, tô sabendo, eu vi ontem na televisão. A população vai continuar sofrendo com a falta de água, mesmo com a volta das chuvas. O rio que abastece a cidade continua com problemas de poluição e mais de 250 mil pessoas estão sendo prejudicadas diariamente pelo corte de abastecimento de água. A falta d'água tem atrapalhado a vida de muita gente, mas mesmo assim muitas pessoas não se conscientizaram da gravidade desse problema. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Oi, com licença. Você acha que a falta d'água tem atrapalhado muito a sua vida? Pra mim, tanto faz. Como assim? Por que tanto faz? Porque eu quase não fico em casa e por isso eu gasto pouca água. E você, o que você acha? Eu não me importo muito com isso, não, porque eu até prefiro tomar um suco. Acontece que muitas vezes a gente consome água mesmo sem perceber. No caso dele, por exemplo, que só gosta só de consumir suco, para fabricar uma lata com 1 litro de suco são necessários 100 litros de água. Quanto a gente gasta de água? Então, eu vi uma coisa super interessante nessa revista. Aqui. Escuta só. Mais de 97% de toda a água que existe na Terra está no mar. Quer dizer, de cada 100 litros de água que existem, 97 estão no mar. Apesar disso, o homem não utiliza a água do mar porque ela é salgada. Ah, já sei o que você está pensando, Clóvis. Será que não dá para tirar o sal da água do mar? Sabe que eu já pensei nisso muitas vezes? Pois eu fui mais longe da minha curiosidade. Eu parti para a prática. Eu pedi para um amigo meu que foi para o litoral me trazer 1 litro de água do mar. Aí eu comecei as minhas experiências. A primeira coisa que eu reparei é que a água estava cheia de areia. E agora? Como é que eu vou tirar essa areia daí? Ah, já sei. Deu certo. Na verdade, eu tinha certeza que era só deixar a areia quietinha que a areia ia acabar indo para o fundo da garrafa. E foi o que aconteceu. Vamos ao laboratório. Existem vários métodos de separar uma mistura composta por um líquido e um sólido, como a água e a areia, por exemplo. O mais simples desses métodos consiste em deixar a mistura em repouso, esperando que a parte sólida da mistura se deposite no fundo do recipiente. Esse método é chamado de decantação. Nesse desenho, podemos ver o que acontece na decantação. É muito simples. Com o repouso, as partículas mais pesadas vão para o fundo do recipiente. Nós estamos aqui na estação de tratamento de água e vamos falar com o químico responsável para saber a causa do corte do fornecimento da água. Afinal, qual é o problema? O problema é um tipo de alga, é uma espécie de plantinha, né, que acaba chegando até as nossas represas por causa da poluição. Essas algas acabam invadindo os tanques de decantação e chegando até os filtros e entupindo. Então nós temos que diminuir a vazão de água para limpar os filtros e assim essa é a razão do corte. O senhor falou em tanques de decantação, quer dizer então que a decantação também é usada no tratamento de água? Perfeitamente, é uma das etapas do tratamento e a decantação também é muito usada em processos industriais. A grande vantagem da decantação é que é um processo fácil e barato e a desvantagem é o tempo da separação, né? O processo é lento.
Falando em tempo, quando o fornecimento vai ser regularizado? Amanhã de manhã o fornecimento já deve estar regularizado. Obrigado, bom dia. Até logo. Clóvis, quer dizer que a areia da água do mar foi pro fundo do copo, não é isso? Agora, depois da decantação, o que você fez? Então, aí eu tentei separar um pouco da água para observar melhor. Mas a areia que estava no fundo teimava em vir junto. Tá, então eu tive uma ideia. Utilizar uma peneira bem fininha, para fazer a separação, ou melhor, a peneiração. A areia mais grossa e as sujeiras ficaram na peneira. E a água que passou pela peneiração ficou um pouco mais limpa, mas não o suficiente. A água ainda tinha muita areia e por isso não estava transparente. Ao contrário, ela estava turva. Transparente, que se deixa atravessar pela luz, permitindo a visão dos objetos. Turvo, opaco, embaciado, escuro, sombrio. Aí eu resolvi fazer um cafezinho enquanto pensava no meu problema. E foi observando o café que eu tive outra ideia. É claro! Eu vou filtrar a água usando o filtro de papel para café. É isso. Filtração. O resultado da filtração foi excelente. Aparentemente a areia ficou toda no filtro e a água ficou bem clarinha, transparente. Num desenho fica bem fácil entender a filtração. Veja, as partículas menores passam pelo filtro, enquanto que as maiores ficam retidas. Tudo bem. A filtração deixou a água do mar bem transparente, mas e o sal? Ela conseguiu separar a água do sal? Na hora foi o que eu pensei. A água estava tão clara, tão transparente, mas quando eu experimentei, eu vi que estava salgada como toda a água do mar. Você tá louco? Você experimentou a água do mar? O que tem? Só um pouquinho. Mas que isso? O que tem? E você lá sabe de onde seu amigo trouxe essa água? E essa água que você está bebendo, você sabe de onde ela vem? Será que o Paulo tem razão? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. É lógico que o Paulão tem razão. A gente nunca deve colocar uma água na boca sem saber se ela foi devidamente tratada. Isso pode ser perigoso. Agora deixa eu ver. Será que água transparente significa água pura? É claro que não. É só pensar na água do mar que foi filtrada. Ela tem muitas substâncias que a gente não pode ver, como o sal. Ou seja, ela é transparente, mas não é pura. Já sei o que você deve estar pensando. Como é que uma substância pode estar misturada na outra sem ser vista? Como o sal na água, por exemplo. Para responder essa pergunta, eu acho melhor a gente dar um pulo até o laboratório. Vamos ao laboratório. Veja, temos aqui 2 recipientes com água pura e transparente. Num deles, vamos colocar sal e misturar bem. Olhe o que acontece. O sal sumiu. Não dá para ver nenhuma diferença entre a água salgada e a água sem sal. Quando misturamos uma substância na água e ela some, como o sal sumiu, dizemos que a substância se dissolveu. Isso se chama dissolução. Quando se dissolve uma substância na água, ela continua transparente. Mas atenção, transparente não quer dizer incolor. Veja. Vamos dissolver corantes diferentes nos 2 recipientes. As soluções têm agora cores diferentes, mas como podemos ver, elas continuam transparentes. Veja nesse desenho como acontece a dissolução. No início, as partículas da substância que foi colocada na água estão todas juntas. Mas com a agitação, aos poucos elas vão se soltando, de maneira que, no final, ficam uniformemente distribuídas pela solução. Bom, é hora de aprender algumas definições. Vamos lá. A transparência é uma propriedade muito importante das soluções. Solução. Um líquido que contém uma substância dissolvida
se chama solução. Misturando água e sal, por exemplo, preparamos uma solução de sal em água. Soluto. O sal é o soluto. Solvente. E a água é o solvente. Todas as soluções são transparentes. O leite, por exemplo, não é uma solução, pois é uma mistura turva, não transparente. Transparência, solução, soluto e solvente. Preste atenção que nós vamos repetir. Transparência, solução, soluto e solvente. Quando a gente dissolve alguma coisa num líquido, temos uma solução. Toda solução é transparente. No caso de uma solução de sal em água, o sal é o soluto e a água é o solvente. Ao fazer essa reportagem sobre o corte do fornecimento de água, fiquei bastante interessada nessa história de limpar a água do mar. Nós já vimos que é possível separar a areia da água do mar através de um filtro de papel. E vimos também que o sal continua dissolvido na água, mesmo depois da filtração. Agora, o que aconteceria se nós deixássemos a água do mar quieta, paradinha? Será que o sal iria para o fundo? Em outras palavras, será que é possível separar o sal da água do mar através da decantação? Não. Acho que sim. Não. Não sei. Pois é, parece que as pessoas não têm muita certeza sobre esse assunto. E você sabe? Será que a decantação pode nos ajudar a resolver esse problema? Decantação. Sabe que eu acho que essa é uma excelente ideia. E não é não, Paulão. Eu deixei a água do mar quietinha de um dia para o outro e o sal que estava dissolvido da água não decantou. A água ficou salgada do mesmo jeito. Aí, uma freguesa da banca que é química me explicou que quando uma substância está dissolvida num líquido, não adianta que ela não se separa sozinha. Não, mas espera aí. A areia estava dissolvida na água do mar e decantou. Não, engano seu, Paulão. A areia não estava dissolvida. Ela estava simplesmente misturada. É por este motivo que a água do mar estava turva. E a gente viu que para separar uma substância que está apenas misturada, basta decantar, peneirar ou filtrar. Quando uma substância está dissolvida mesmo, a água fica assim, ó, transparente. Aí precisa fazer outra coisa para separar. Que coisa? Não sei. É justamente isso que eu vou descobrir quando eu for lá no laboratório, onde essa freguesa que é química trabalha. Ela me convidou. E aí, quando é que você vai? Só na próxima teleaula. Nossa, Clóvis, o papo tá ótimo, mas tá na minha hora. Opa. Mas olha lá, hein? Depois você vai ter que me explicar direitinho como é que faz para separar o soluto do solvente. No caso dessa solução de água em sal. Isso, soluto, solvente, solução. Gostei de ver, rapaz. Tchau. Opa. Bom, ainda não foi dessa vez que a gente conseguiu separar o sal que está dissolvido na água. Mas se você reparar bem, hoje a gente aprendeu um bocado de coisa. Preste atenção para você ver. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Hoje, vimos 3 métodos de separar uma substância líquida de uma substância sólida: a decantação, a peneiração e a filtração. Aprendemos que quando uma substância é misturada na água e some, é porque ela se dissolveu na água. E também que um líquido que tem uma substância dissolvida se chama solução. A solução é sempre transparente e pode ser colorida, desde que continue transparente. Vimos que o sal é chamado soluto e a água solvente. Por último, aprendemos que uma substância dissolvida na água não pode ser separada por decantação, peneiração ou filtração. É necessário outro método. Você viu que o Clóvis não brinca em serviço, não é mesmo? Quando ele quer descobrir alguma coisa, ele procura nas revistas, nos livros, pergunta para quem sabe e até faz experiências. Você pode e deve fazer isso. Você pode ver, por exemplo, quais as substâncias do seu dia a dia que se dissolvem na água. Você deve, é claro, também dar uma boa estudada no seu livro de Química. Na próxima teleaula, a gente volta com novas informações. Até lá!